Participem aí, mandem as suas perguntas também para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E olha, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na Argentina, hein? Ele desembarcou ontem à noite na capital, em Buenos Aires. Lula vai encontrar o chefe do executivo argentino, Alberto Fernandes, e participará ainda da 7ª cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ô Fê, um outro assunto que hoje está correndo o mundo está justamente relacionado ao Brasil e à Argentina, né? Conta pra gente. Pois é, olha só, na verdade acontece o seguinte, né? Tá toda essa movimentação do Lula lá na Argentina, acontece que é exatamente sobre a nova moeda que os presidentes do Brasil e da Argentina anunciaram que estão estudando, a SUR, como deverá chamar a moeda sul-americana comum, que deverá substituir o dólar em transações comerciais entre os dois países. Um assunto para lá de polêmico que iremos discutir aqui no Morning Show. Gente, sobre esses detalhes aí que o Fê está trazendo da ida de Lula à Argentina, a gente vai direto para Brasília conversar com a Luciana Verdolin, que já está preparada, né, Lu? Bom dia, ótima semana. Eu quero um pouco do resumo, o que o Lula foi fazer na Argentina e como é que tá o bafafá dessa viagem. Lu, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É a primeira viagem internacional do presidente Lula, é bastante esperada. Alberto Fernandes, inclusive, esteve aqui na posse de Lula e ressaltou a importância do incremento dessas relações bilaterais, levando-se em consideração a necessidade de fortalecimento, segundo ele, do Mercosul, do bloco econômico que reúne os países aqui da América do Sul e que teria ficado um pouco esquecido, segundo os argentinos, durante o governo do presidente Bolsonaro. Hoje, logo cedo, Lula tem encontro com Alberto Fernandes. Depois, a expectativa é de que se reúna com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. De tarde, tem reunião com empresários argentinos. Por quê essa reunião? Porque os argentinos são grandes compradores de produtos brasileiros. É a terceira maior relação comercial que tem o Brasil. Por isso, é preciso incentivar. E o objetivo agora dessa nova administração é realmente aumentar os laços com esses países aqui da região. Até por conta disso, existe a expectativa de uma reunião privada com o presidente também de Cuba, que vai participar amanhã da reunião da CELAC, que envolve países sul-americanos e caribenhos. Logo depois, Lula ainda visita o Uruguai. Expectativa é bastante importante. O governo quer incentivar a relação desses países. Essa questão que vocês estavam comentando aí da moeda única para as relações entre os blocos do Mercosul não é uma proposta nova, é uma proposta bastante discutida, defendida inclusive nas administrações anteriores, mas que sofre resistência dentro do próprio Ministério da Fazenda. Fernando Haddad recentemente até falou que um jornalista estaria mal informado quando foi questionado sobre essa possibilidade. O embaixador argentino aqui no Brasil, no entanto, faz questão de ressaltar que essas conversas estão bastante adiantadas. Não se trata de acabar com o real ou com o peso. A ideia é criar uma moeda para as negociações, para evitar que você tenha que ficar fazendo a todo momento cotação em dólar, levando-se em consideração a variação da moeda norte-americana. As relações, os comércios, a relação bilateral seria feita com base numa moeda que teria uma cotação definida pelos países aqui da região. Ainda é uma ideia muito incipiente, mas a expectativa é de que ela seja colocada na mesa de discussões. Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolin atualizando um pouco pra gente essa viagem de Lula à Argentina, participando aí da comunidade latino-americana, certo? Deixa eu agradecer a Luciana. Deixa eu continuar também em Brasília. Vamos colocar o nosso Zé Maria Trindade aqui. Fala, Zé, bom dia, ótima segunda-feira, ótima semana pra gente. Zé, eu quero entender um pouco como é que essa viagem está sendo vista, né? Porque essa aproximação Brasil e Argentina, desta forma, ela não ocorria há algum tempo. Você acha benéfico isso? E como é que ficam as relações com os países ditatoriais, no caso, a Venezuela e Cuba, hein? Pois é, olha, o Itamaraty está obedecendo uma indicação clara do presidente Lula, primeiro, de conversar com todos, independentemente da ideologia, é a primeira ordem. E a segunda e importante definição do país é prioridade de parceria com os vizinhos aqui, América do Sul e países caribenhos, né?
E, evidentemente, o presidente Lula está fazendo um início de uma postura nova nas relações comerciais, independente de ideologia. A Argentina acabou, Paulo, se tornando nosso principal parceiro comercial, dos principais, né, no mundo. O primeiro é a China, depois Estados Unidos. A China tem uma relação comercial com o Brasil mais do que o dobro do que as relações com os Estados Unidos. Antes, o nosso principal parceiro era Estados Unidos. A Europa também tinha uma relação comercial forte, mas a Argentina vem agora em terceiro lugar e aumentou no governo do presidente Jair Bolsonaro as trocas comerciais, com ligeiro positivo para o Brasil, o resultado positivo na balança, né? Houve um momento em que o Brasil importava mais, as relações foram se equilibrando. Em 2021 foi exatamente a mesma, o equilíbrio igual à importação e exportação. Em 2022, o Brasil exportou mais para a Argentina do que importou. Daí a importância econômica. E depois a importância política daqui do bloco. O presidente Lula foi primeiro, a primeira viagem internacional dele à Argentina, e depois Uruguai, e só depois vai aos Estados Unidos em fevereiro, e China, já estão confirmadas essas viagens. E a importância é estratégica mesmo, né? Não se deve brigar com vizinhos. E o Mercosul, que volta a respirar. O Mercosul foi criado lá atrás, uma articulação de José Sarney, e era uma época mesmo de criação de blocos, como o mercado europeu e tal, e se esperava que o Mercosul vingasse como grande bloco aqui da região. Mas não vingou. O Brasil massacra em termos de parque industrial e de importância econômica aqui na região. Então, o Mercosul não é muita vantagem para o Brasil e, por isso, vem reduzindo, né? Agora, com essa possibilidade de criação da moeda e também liberar geral para importação, movimentação de mercadorias aqui na região, né, do Mercosul, isso pode melhorar. Então é isso aí, uma moeda só para transações internacionais. A ideia é substituir o dólar só nas transações internacionais e não substituir o real e as moedas dos outros países. Muito bem, Zé, obrigado pelas suas informações diretamente de Brasília, atualizando um pouco para a gente a visão do Zé sobre essa viagem. Vocês que nos acompanham por imagem já estão vendo aqui no telão dois senhores de garbo e elegância, meu querido Felipe Campos. Temos aqui Alexandre Borges, nosso companheiro, já que esteve conosco aí na semana passada inteira, vai continuar com a gente. E hoje temos Fábio Piperno aqui no sofá. Vejo o Piperno de uma maneira um pouco diferente do que eu vejo à tarde. Visita ilustre. Mais solto, mais leve, né, Piperno? Mas olha, não querendo provocá-lo de maneira nenhuma, como eu nunca faço, como é que se defende a democracia no Brasil e se promove uma aproximação tão forte assim com alguém como o Nicolás Maduro? Sem querer, obviamente, que você fique nervoso logo no início do programa. Não, de forma nenhuma. Bom dia sempre. Olha, que prazer estar aqui. Sofá muito confortável. É alguém sempre de bom gosto, seu Paulo Matias. E nada provocador, né? Eu quase não te conheço em relação a isso. Bom, o Brasil tem que se relacionar com todo mundo. O Brasil tem relações normais, por exemplo, com Emirados Árabes, Arábia Saudita. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. E a gente está falando de 3 notórias ditaduras. E, na verdade, o Brasil tem que se relacionar também com os vizinhos, até mesmo aqueles de regimes sórdidos, né? Eu sempre fiz essa crítica em relação à Venezuela, Cuba e outros tantos por aí. Veja, eu acho que toda ditadura é sórdida por definição. Se existe uma coisa que a humanidade até hoje não foi capaz de inventar, é uma ditadura boa e generosa para o seu povo. Nenhuma até hoje, né? E a Venezuela não é diferente. Agora, o Brasil tem a obrigação de manter relações com o país vizinho, desde que, obviamente, esse vizinho não seja um país agressivo ao Brasil. Agora, Ale, você concorda com essa tese do Piperno? Tem que conversar com todo mundo mesmo ou tem alguns limites que precisam ser impostos? Bom dia, Paulo. Bom dia, Piperno. Prazer conhecer você e um bom dia a todos. Olha, na verdade, a primeira coisa que se pede é coerência, né? Ou você
fala com todos os países, se relaciona com todos os países, ou se você tem um critério contra ditaduras, também que tenha contra todas. O problema que a gente tem visto em alguns governos é essa seleção de ditaduras que eu gosto, ditaduras que eu não gosto. A gente criticava isso no tempo do Lula e da Dilma em relação à Venezuela, Cuba, e no tempo do Bolsonaro em relação à Arábia Saudita, Rússia. Vocês vão lembrar que o Bolsonaro foi à Rússia dias antes do início da guerra contra a Ucrânia, abraçou o Putin, chamou de companheiro conservador, enfim. Então, o que a gente defende, eu acho que eu vou um pouco na linha do Fábio, é dizer que toda ditadura é ruim e toda devia ser condenada. Mas você pode fazer comércio. Se você não tiver um papel de manutenção daquela ditadura, eu acho que essa distinção tem que ser feita. Por exemplo, a China, o tipo de relação que ela tem com a Coreia do Norte, de certa forma, ela mantém a Coreia do Norte viva. E é a pior, mais horrorosa ditadura do mundo hoje. Então, aí é diferente. Você tem uma economia enorme, a segunda maior economia do mundo, sustentando uma ditadura que, por si só, com aquele regime, não conseguiria se manter. Aí você vira sócio, mantenedor, patrocinador da ditadura. Aí é muito mais complicado. Não é o nosso caso com esses países que a gente falou. Se o Brasil fizer ou não comércio com esses países, a ditadura vai continuar. Então, nós não seríamos sócios e corresponsáveis pelo regime. Aí, nesse caso, eu acho que vale essa distinção e a gente pode fazer comércio, por mais incômodo politicamente que seja. O Brasil, com uma liderança regional, ele podia exercer a sua liderança tentando pressionar com que ditaduras, pelo menos da nossa região, da América do Sul, que elas tivessem um caminho, pelo menos progressivo, para a democracia. Não vai virar democracia amanhã, mas vai virar quando? Daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10? Podemos ter um prazo? Podemos acompanhar isso, ou vai ser ditadura para sempre? É uma coisa complicada. O Brasil, aí nesse sentido, pela sua força na região, ele podia ser uma boa influência para tornar ou pressionar esses países em direção à democracia. Olha só, gente, o Alexandre de Moraes atendeu a PGR e mandou abrir mais 3 inquéritos sobre atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ao todo, há 4 inquéritos sobre diferentes grupos de envolvidos: autoridades, financiadores, executores e autores intelectuais. No pedido, a PGR cita possíveis crimes de terrorismo, golpe de Estado e associação criminosa, dentre outros. Ô Zé, me traz mais informação sobre essa frente nova aí que está sendo criada. Olha, há indicações aqui de problemas na justiça para processar tanta gente, né? São mais de 1.000 inquéritos até agora e que virarão processo. E a justiça não tem, eu não sei nem se algum país tem uma estabilidade judicial para processar tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Haverá agora, primeiro, esse pente fino e depois a possibilidade de unificação de pena, né? de separar o que cada um fez nesse processo. Há ali mães de família que não sabiam o que estavam fazendo, há ali pessoas que coordenaram, é visível, né? E há os financiadores. E é exatamente isso, a possibilidade agora dessa nova linha de investigação é saber quem mantinha os manifestantes nas portas das instalações e principalmente quem pagou o ônibus, quem financiou, e saber também quem era o lado político, o mentor intelectual do processo. Veja bem que esta investigação agora autorizada, ela aprofunda, porque vai muito além da baderna e da destruição dos prédios públicos, né? E já começa a investigar um lado político, que é a história, a tentativa de golpe. Só a tentativa já é considerado crime, isso está previsto na lei. Então, é um aprofundamento, sim, no processo. Vai além da destruição dos prédios públicos por aqui. E já entra aí no julgamento que eu considero político. Esse aprofundamento que o Zé cita, você acha que ele chega até onde? Olha, Paulo, o desejo dos investigadores é chegar exatamente... É claro que muita gente imagina que isso pode, de alguma forma, atingir o ex-presidente Bolsonaro. Agora, veja, eu acho que ele pode ser, digamos, politicamente, ele pode ser o principal responsável político por tudo que a gente viu, né? Por tudo que a gente testemunhou, principalmente na intentona de 8 de janeiro.
Mas, por enquanto, eu acho que fica muito... a gente está distante de comprovar que, de fato, houve uma efetiva participação dele em relação a isso. Então, em relação a essa culpa material, eu acho que a gente, os investigadores, ainda tem que caminhar muito, né? A gente não sabe se isso vai chegar até ele, se ele efetivamente participou disso de alguma forma. Há uma corrente que defende que ele, até por omissão, por algumas declarações, teria, de certa forma, influenciado e até incentivado a formação, por exemplo, dos acampamentos. E esses acampamentos foram financiados por alguém. Então aí se estaria estabelecendo uma ligação, uma relação direta dele com esses acontecimentos. Mas eu sou um pouco cauteloso, eu acho que as investigações elas não podem ser assodadas. Eu acho que elas têm que ser rigorosas, elas têm que punir, seja esse bandido criminoso fardado ou civil, e eu acho que as digitais dos dois lados elas estão bem evidentes. Em relação aos financiadores, a gente já viu bastante coisa, mas também tem que tomar muito cuidado com a tipificação desses crimes. Por exemplo, quando eu vejo terrorismo inserido nisso, eu acho, do ponto de vista da nossa lei, uma tipificação perigosa, porque a lei do terror, a lei antiterror, o texto foi alterado. O texto, de acordo com muitas correntes de juristas, o texto atual, ele não contempla isso que aconteceu. Mas essa questão, Piperno, do terrorismo, eu pelo menos enxergo assim, as pessoas elas falam terrorismo não necessariamente pensando na tipificação da lei, né? Então, por exemplo, quando você é roubado, você tem o celular roubado ou furtado. Você não chega e fala, fui furtado hoje. Sim, fui assaltado. Fui assaltado, fui roubado, né? Nesse caso do terror, eu acho que as pessoas elas utilizam imagens de terror e falam, pô, terrorismo. Mas tem que tomar cuidado. Mas a tipificação penal, eu concordo, é outra. É outra porque existe uma lei específica prevendo isso. Inclusive, tanto no governo Dilma, houve uma tentativa de se aprovar um texto mais rigoroso por conta dos Jogos Olímpicos e do temor que havia naquela época, explosões de bombas, enfim, atentados e tal. Esse texto acabou não passando na época. Sim. Aí, durante o governo Bolsonaro, parte da bancada bolsonarista apoiava lá o projeto do deputado Vitor Hugo, que também era muito rigoroso, e a esquerda entendia que aquilo era exatamente para enquadrar o MST. Esses dois textos não passaram. O texto hoje é mais brando. E nesse texto mais brando fica difícil enquadrar os atos, a intentona de 8 de janeiro. Então, Ale, eu vou repassar para você exatamente esse ponto que o Piperno cita, né? Do ponto de vista legal, como é que se enquadra o Bolsonaro nessa história? É uma excelente questão. Eu já falei muito dessa questão do terrorismo, mas a gente, quando faz um comentário político, não tecnicamente em cima da lei ali, como seria o comentário de um advogado, a gente está se referindo, por exemplo, à definição de terrorismo doméstico, que ficou muito comum nos Estados Unidos, né? O FBI ele tem uma definição do que ele chama de terrorismo doméstico. Se você lê a definição, ela bate muito com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então é mais, eu acho que nesse sentido que se usa o termo terrorismo, e até para dar uma dimensão, porque muita gente pode achar que, não, liberdade de expressão, liberdade de discordar, e não é isso que aconteceu, né? Você tinha uma turba de gente, facilitada, teve uma certa conivência ali das autoridades. As investigações estão mostrando isso, já tem consequências, né? A mais grave de todas é o afastamento do governador do Distrito Federal e a prisão do Anderson Torres, mas a investigação não tem muito o que rolar. Então, o que a gente vê é o seguinte, realmente é uma questão muito delicada, se vai se chegar à impressão digital do Jair Bolsonaro nessas manifestações. É uma questão delicada, por quê? Porque ele tem, a gente sabe disso, além de ele ter tido 58 milhões de votos, ele tem uma parte da sua militância que é muito extremista. Então, assim, eu acho que vale um pouco de cuidado para, na hora que se começar a chegar perto dele, e
nós temos que trabalhar com essa possibilidade. É possível que as investigações cheguem muito perto dele ou cheguem nele, que a opinião pública esteja sempre muito bem informada. É só fazer do jeito que foi feito, por exemplo, com o Collor ou com o próprio Lula. Não foi o Collor não perdeu o mandato na primeira denúncia, nem o Lula foi preso na primeira denúncia, né? Você teve toda uma construção para que a opinião pública entendesse realmente a gravidade das denúncias e a partir daí a denúncia chegou nessas pessoas. No mundo ideal não seria assim, mas é a realidade. Você vive num país onde você tem acesso à informação diferente dependendo da camada da população, e se você simplesmente mete algema num líder político importante, sem esclarecer devidamente a população em relação à motivação e mais, convencer as pessoas que aquela prisão é justa, você pode criar mais caos político desnecessário.